Nós falamos para você aqui que mulher não pode sofrer em casa, não pode ser humilhada, maltratada, tem que denunciar. Só que muitas mulheres que são vítimas de agressão convivem com medo mesmo depois da denúncia. É que muitos ex-companheiros, agressores, não cumprem as medidas protetivas e isso gera uma grande preocupação nas mulheres. Vamos ver a reportagem aqui na tela do BG. A ameaça é constante, chega por diferentes meios, por aplicativo de conversa. Eu te mato antes de eu me matar. Com uma faca na mão ou um revólver, eu sou capaz de tudo. A jovem responde, vem de braço, não é homem não? Ele retruca com mais agressividade, eu quero te matar de facada. Por mensagens no celular, outra ameaça. Você pode esconder dentro da barriga da sua mãe. Eu vou te achar e vou te matar. Eu vou colocar um guri meu aí nesse seu condomínio só para achar você. E se eu fosse você, nem saía de dentro de casa para nada. Quem recebeu esses recados carregados de violência foi a Larissa. E as mensagens são do ex-namorado. Um homem que, de acordo com ela, mudou o comportamento depois da primeira briga. De primeira, né, quando se conheceu, a gente parecia uma pessoa normal, né, como conhecia a outra, né. Assim, não tinha problema nenhum, a pessoa que se preocupava, né, como se estivesse conhecendo, conquistando uma outra pessoa qualquer. Só que depois que a gente assumiu, que eu descobri uma traição dele, que eu perdoei e ficou esse inferno todo. Que eu meio que caí na mentira dele. O namoro terminou e as ameaças continuaram. A Larissa já fez vários boletins de ocorrência contra o agressor. Ela tem medida protetiva, mas também tem medo. Faz tratamento psicológico e quase não sai de casa porque se sente insegura. E aí surge a dúvida, medida protetiva realmente protege? O fundamento para a efetividade dessa medida protetiva é o medo do agressor de se ver alvo da lei penal. Porque assim, se foi concedida uma medida protetiva e esse agressor ele descumpre, ele pode ir automaticamente preso. Quando essa ordem judicial é descumprida mais de uma vez, o agressor perde o direito a pagamento de fiança e pode cumprir pena de 2 meses a 3 anos de prisão. Somente no ano passado, em Cascavel, foram emitidas 900 medidas protetivas. A maioria delas terminou com um homem preso. Prevista pela Lei Maria da Penha, a medida protetiva serve para manter o agressor longe da vítima. Regra válida para contato físico ou virtual. As mais comuns são a medida de afastamento físico, ou seja, não pode chegar perto, cerca de 250, 300 metros. Aí varia conforme a distância entre a residência, né, do agressor e da vítima. E proibição de contato com familiares e com a vítima por qualquer meio. Isso inclui o WhatsApp, ligação telefônica, e-mail. Qualquer mulher que sofra ameaça ou qualquer tipo de violência física ou psicológica pode pedir a medida protetiva. O primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência. Tendo essa medida protetiva, o agressor não pode se aproximar da vítima, do contrário, ele estará cometendo um crime de descumprimento. É um crime previsto em lei descumprir medidas protetivas, inclusive com algumas consequências, né? Na prisão em flagrante não cabe fiança. Se descumprir reiteradamente, pode ter aí uma prisão preventiva decretada, daí a importância das mulheres comparecerem solicitar. É importante estar bem informada. Hoje existe uma série de aplicativos de celular que oferecem formas de pedir ajuda sem que o agressor perceba. Até mesmo lojas de vendas online têm oferecido esse sistema. Isso para evitar que mulheres sofram violência doméstica, para impedir que outras passem pelo que a Larissa tem passado. Quanto mais recurso, mais proteção. E fico com medo, amedrontada dentro de casa, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho ação, não sei como reagir, entendeu? A qualquer momento pode acontecer uma coisa comigo. O drama da Larissa é que muitas mulheres sofrem caladas dentro de casa. A gente sempre orienta que a própria polícia fala que tem que ser feita a denúncia e, na sequência, vai haver essa medida protetiva. A Camila falou pra gente, foram 900 no ano passado. Dá quase 3 por dia de pessoas que são agredidas, humilhadas e maltratadas dentro de casa pelos companheiros que tinham que dar amor, carinho e respeito. Vamos conversar com a Bia então sobre o seguinte, Bia. Existe a medida protetiva e quem não cumpre isso, o que pode acontecer?
É prisão, viu, Parra? O homem, enfim, o agressor que for flagrado em descumprimento dessa medida protetiva, ele é preso imediatamente, independente de qual seja a forma que ele estivesse próximo dessa mulher. Se sob uma grave ameaça, sobre outros tipos de circunstância, talvez menos graves, não importa. Ele vai para a cadeia. Só depois disso, né, inclusive não pode nem pagar fiança, fica preso mesmo. Mas depois disso a justiça define se ele responde ou não em liberdade por esse descumprimento. Por isso que a gente está falando que é muito importante realmente que as mulheres que sofram qualquer tipo de violência façam essa denúncia e busquem essa medida protetiva, que é um documento despachado pela Justiça em até 48 horas depois do caso da agressão, depois que essa mulher der entrada em uma delegacia especializada ou não. A promotora de Justiça, que é da vara especializada sobre esse assunto aqui em Cascavel, a doutora Andréa Frias, está aqui para conversar com a gente e esclarecer exatamente isso. O agressor, o homem que descumprir com essa medida é preso mesmo, né, doutora? Boa tarde. Justamente, vai ser acionado a guarda municipal, a polícia, e chegando, ele ainda estando lá, ele vai ser preso em flagrante em todos os casos. Não vai ser caso de fiança, porque o descumprimento já decorre de um fato anterior, né? Então, quando a mulher pede a protetiva, é porque ela já sofreu algum tipo de violência doméstica. Então, considerando que ele já está reincidindo, né, já é um segundo fato de descumprimento, ele é lavrado auto de prisão em flagrante, e aí esse auto, em 24 horas, é feita audiência de custódia, e aí nós vamos analisar, né, de que forma que deu esse descumprimento, se com maior ou com menor gravidade, para ver se vai ser o caso de medidas alternativas à prisão ou de manutenção. E é importante falar isso, né, porque no Brasil, né, a regra é que todas as pessoas respondam processos em liberdade, não preso. Mas o descumprimento de medida protetiva, independente da gravidade do fato, às vezes uma mera ameaça, que ainda que condenado, vai ser muito difícil pegar uma prisão, a lei autoriza que o réu responda todo o processo preso, quando nós vemos que há uma reiteração, né? E também é importante ressaltar que é uma ordem judicial. Então é um crime que ele tanto vai ser contra aquela vítima que tinha protetiva, mas é um crime contra a justiça da violência doméstica. Por quê? Porque a ordem saiu de um juiz. E às vezes até há enganos das partes que acabam se reconciliando e daí vem a agressão de novo e o réu justifica, mas eu já tinha voltado com ela. Não, ela não pode revogar a medida, porque a medida protetiva, quem defere é o Poder Judiciário. Então, tanto quem defere como quem revoga é sempre o Poder Judiciário. E esse crime não é só um crime contra a mulher, é um crime contra a justiça também. Certo, doutora. A gente sabe que essa fiscalização, né, da medida protetiva, depois que a mulher consegue esse documento, ela é feita na prática pela Polícia Militar ou ainda pela Guarda Municipal, no caso de Cascavel ou outras cidades, que possui a Patrulha Maria da Penha. Então, o número para acionar é 190 PM ou ainda 153, a Guarda Municipal, em algumas cidades que tem a Patrulha Maria da Penha. Agora, infelizmente, mesmo com esse documento em mãos, a gente vê muitas mulheres que continuam sofrendo com a agressão, sofrendo com ameaças e até mesmo alguns casos que chegam ao extremo, e a gente está falando já de feminicídio. Doutora, o que acontece? Que mesmo com a medida protetiva, algumas mulheres continuam se tornando vítimas dos mesmos agressores. Infelizmente, ainda por parte de alguns agressores, além deles desrespeitarem totalmente o papel da mulher, que tem direito de romper um relacionamento, tem o direito de não querer mais, ou tem o direito de ter redes sociais e tudo mais, que hoje a grande maioria da violência doméstica decorre desses fatores, há um desrespeito em relação à justiça, né? Porque a partir do momento que se tem a medida protetiva e que a imprensa divulga, as pessoas sabem que descumpriu protetiva é prisão. Ainda assim, né, existem casos que os agressores, até com áudios gravados, que a vítima às vezes grava, ele fala, eu não tenho medo de nada, para mim isso aqui não vale nada. Infelizmente, né, pagam para ver e por vezes, né, como você disse, a vítima, né, acaba sendo agredida novamente e infelizmente até sendo morta. Mas ainda assim, não é por conta de que alguns réus descumprem a protetiva que não se deve pensar em quanto ela ajuda a mulher vítima. Vamos dizer assim, é a grande inovação da Lei Maria da Penha. O que o crime de violência doméstica tem dos outros crimes, que faz ser uma punição mais severa hoje em dia, é justamente a possibilidade da medida de urgência. Porque nenhum outro crime, só lá no final do processo que vai haver uma resposta pelo Poder Judiciário. Ao passo que a medida protetiva, como você bem ressaltou, ela no máximo em 48 horas, ela está vigente e a grande maioria
respeita, porque sabe das consequências. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. E só para finalizar por aqui, Parra, sobre esse assunto, é importante a gente mobilizar a sociedade, os vizinhos, os moradores, familiares, para que todos apoiem essas mulheres. Em qualquer que seja a circunstância de violência, é necessário dar base e suporte para a vítima, para que ela consiga seguir em frente e, é claro, conquistar esses direitos, tanto da denúncia quanto posteriormente de uma medida protetiva. Parra.